Esse vídeo é para você que sempre quis começar a investir no mercado de ações, mas não sabe por onde começar. E esse vídeo também é para você que já investe no mercado de ações e tem uma performance da carteira ruim. Mas fique tranquilo, a maioria dos investidores não conseguem ganhar dinheiro com ações, ou se ganham, não conseguem sequer superar o índice Ibovespa, que é a média das principais empresas brasileiras. Nesse vídeo eu vou falar 7 tipos de investimentos que superam o índice da nossa bolsa constantemente. Então bora lá! O índice Bovespa é a média das principais empresas no mercado brasileiro, onde cada empresa compõe uma participação, um peso no nosso índice, em que quanto maior o valor de mercado dessa empresa, maior a participação no índice da nossa bolsa. As principais participações, os maiores pesos são Petrobras, Vale do Rio Doce, os nossos principais bancos, que é o Itaú, Bradesco, agora Nubank, Ambev, VEG, entre diversas outras empresas que compõem o nosso índice. Esse índice Bovespa, quem investiu nele nos últimos 20 anos, obteve um retorno de mais de 500%, ou seja, viu seu capital se multiplicar por mais de 6 vezes. A cada R$1.000 virou R$6.000. Atualmente, esse mesmo índice se encontra em máxima histórica. E se o índice está em máxima histórica, como que as pessoas conseguem perder dinheiro com ações, ou se ganha dinheiro com ações, sequer conseguem superar o índice? Isso acontece porque, para investir em ações, requer alguns estudos. Os dois principais temos análise fundamentalista e análise gráfica. A análise fundamentalista é uma análise mais dos dados contábeis das empresas, dos números, Você acompanhar os balanços trimestrais, o lucro operacional, DRE, o ROI, enfim, tem diversos números para você estar olhando quando você faz uma análise fundamentalista, tá bom? Além de ter que fazer isso periodicamente. Já na análise gráfica, como o próprio nome já diz, a gente se utiliza o gráfico como referência. Alguns dos principais estudos temos médias móveis, suporte e resistência, banda de Bollinger, entre diversos outros, tá bom? E a questão é essa mesmo, tá bom? As pessoas investem em ações sem estudar e elas acabam perdendo dinheiro ou performando mal. E como que você consegue investir em ações e ter um retorno igual ou superior ao índice da nossa bolsa? Nesse vídeo eu vou passar 7 tipos de investimentos de ativos que superam o índice da nossa bolsa constantemente. Antes de eu iniciar, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Vamos nessa! Eu dividi os 7 tipos de investimentos que superam o Ibovespa em 3 partes para ficar mais organizado. A primeira parte são os fundos de investimentos. Esse tipo de investimento é indicado para quem quer um custo mais baixo inicial para entrar, onde tem uma gestão ativa em que vai ter um gestor fazendo stock picking, que é escolhendo alguma ação, uma carteira de ações para superar o índice de referência, no caso o Ibovespa, uma facilidade de IR. O que é isso? Assim que você fizer o resgate do fundo, já vai ser pago o imposto de renda na fonte. Lembrando que o pagamento de imposto, esse do ganho de capital dos fundos de investimento em ações, é diferente de declaração. A declaração todo mundo é obrigado a fazer anualmente para a Receita Federal. Aqui eu estou falando do pagamento de imposto. Então você tem uma facilidade, já que é tudo na fonte. O ônus é menos transparência, já que o gestor não é obrigado a estar divulgando mensalmente a sua carteira atualizada. É possível você ir atrás dessa carteira, mas ela geralmente tem de 3 a 4 meses de atraso que fica no site da CVM. O primeiro é o fundo Alaska Institucional, tá? Da Alaska Asset, do famoso Henrique Breda, tá?
muito conhecido no mercado financeiro, capital mínimo muito baixo, de R$1.000, né? Você vê aqui, ó, desde abril de 2017, mais 200%. Não se apeguem muito em porcentagem, tá bom? Até porque um bom disclaimer é: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O que fica claro aqui, ó, que eles sempre conseguem ficar acima do Ibovespa, e quanto mais passa o tempo, aumenta essa diferença, tá bom? Aqui, ó, o índice Ibovespa em verde e o fundo em azul. O segundo é o Fundo Real Investor, outro gestor muito conhecido, que é o César Paiva, tá? E também tem o Anderson, que faz a gestão junto com o César. O mínimo é um pouco maior, ticket mínimo de R$5.000. Ele é um fundo que está desde ali fevereiro de 2012, mais de 400%. Onde a gente consegue ver o gráfico aqui, em azulzinho, o fundo, e o Ibovespa lá embaixo, em cinza, tá? O terceiro é outro fundo muito conhecido também. Esse especificamente são muito ativos no Instagram, eu gosto de acompanhar muito eles, que é o Brasil Capital, onde tem os gestores, o Ari e o André. A aplicação mínima de R$500, agora também bem mais baixo, tá? Desde agosto de 2012 ali, mais 200% também, onde você consegue ver também a superação do fundo frente ao Ibovespa. Agora vamos para a parte 2, onde tem o quarto e o quinto e o sexto tipo de investimento que supera o Ibovespa. Essa parte são todas casas de research. O que é isso? Casas de análise de ações, de ativos, etc. Tá? Indicado para quem? No caso agora tem um custo um pouco mais elevado, já tem uma assinatura aí, dependendo da casa, já vou falar um pouquinho que tem a XP. Mas na grande maioria tem uma assinatura da casa de research. Nesse caso também tem uma maior transparência, já que você sabe os ativos que vão estar na sua conta de investimento, em quais ações você vai estar aplicando. Ainda assim como os fundos, tem uma gestão ativa, em que vai ter um stock picking, em que vai ter uma equipe montando essa carteira e repassando para você. Basicamente, replicar na sua conta. É indicado também para quem quer uma renda passiva, já que os fundos de investimentos não tem esse foco de gerar uma renda passiva para o investidor. Essas casas de research, como você monta as ações da sua carteira, então você tem renda passiva gerando para quem quer viver de renda, né? Ações, dividendos, etc. E o IR, nesse caso, você mesmo tem que organizar mensalmente, seja com apagamento de DARF ou com apuração de prejuízo, tá? A primeira, no qual é o quarto tipo de investimento agora que supera o Ibovespa, tranquilamente, essa carteira da Suno Research, tá? Do Thiago Reis, eu sou um grande fã, tá? Verificar os custos, que é a assinatura da casa, tá bom? Em que você vê aqui que a carteira consegue superar o Ibovespa com tranquilidade. Aqui a carteira em azul, o Ibovespa em amarelo, tá bom? A quinta é a Nord Research, onde tem o gestor, o Bruce, né? Os outros fundadores também, a Marília Fontes e o Renato Breia, tá bom? Eu também sou bastante fã de todos, tá? Em que a carteira mais tradicional deles é a Antitrader, também consegue superar o Ibovespa aqui com certa facilidade, como você consegue ver no gráfico. Os custos também, verificar na assinatura das casas. Já a XP também tem uma disponível, tá bom? Em que a equipe é um pouco maior, tem ali o estrategista-chefe, que é o Fernando Ferreira, a Jenny Lee, que é a estrategista de ações, tá bom? Nesse caso, os custos são tabela Bovespa, tá bom? Todos esses que você compra ação diretamente também tem custo B3 envolvido, tá bom? Mas a carteira da XP também consegue superar o Ibovespa com tranquilidade. Você vê que ela deu mais que o dobro do Ibovespa desde o início, tá bom? Verifique o custo, tá bom? Essa carteira da XP você consegue ver diretamente no aplicativo da XP ou fale com seu assessor. O sétimo investimento que supera o Ibovespa, na grande verdade, não é um fundo, não é algo que vai superar o Ibovespa. Eu coloquei aqui um ETF, tá bom? O que é isso? Basicamente é um fundo de investimento também. Só que um ETF é um fundo passivo em que segue o índice. Esse ETF se chama BOVA11. No caso, vai replicar
a carteira do Ibovespa. Eu coloquei ele porque quem não quiser uma gestão ativa por conta até de uma segurança adicional e só quiser realmente empatar com o índice Ibovespa, você tem que comprar esse ETF. Ele tem um baixo custo também, em torno aí de uns R$100 você consegue comprar uma cota. A gestão, como eu falei, ela é passiva e também você tem que organizar o imposto de renda, o pagamento não é na fonte, tá? Eu puxei um breve histórico aqui. Você vê aqui, ó, nos últimos 10 anos, ele basicamente ele foi que nem o Ibovespa, né? Às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho a menos. No geral, se você pega um prazo maior, é um pouquinho menos por conta que tem um custo anual, mas ele é tão baixo que você vê que é um pouco insignificante, tá? Mas ele é um ótimo tipo de investimento para quem quer se igualar ao Ibovespa. Entrando aqui agora nas considerações finais, tá? Principalmente para quem tem uma carteira ativa, no caso de fundos e casas de research, você deve fazer acompanhamentos ou trimestrais, ou anuais, ou semestrais, enfim. É muito importante porque, assim como os investidores sardinhas, né, que são os menores de mercado, os profissionais de mercado, os chamados tubarões, até as assets que movimentam bilhões de reais, também erram e também ficam defasadas. Então, muitas assets também deixam de bater o próprio Bovespa. Então, você decidiu fazer uma janela de verificação semestral, você faz um acompanhamento de quase 1 ano e meio, ou seja, 3 janelas semestral. Esse fundo ou essa casa de research conseguiu perder para o Bovespa em todas as janelas, já pode ser uma opção de você trocar digamos, de análise, né, de fundos ou de casa de research, partindo para uma outra, já que temos diversas hoje disponíveis no mercado, tá bom? Eu vou deixar o site de todas as gestoras e também das casas de research para você que está um pouco interessado e entrar e entender um pouquinho da história da casa, ou caso até que você queira investir ou entender um pouco mais como funciona, tá bom? E o último ponto aqui também, que é muito importante, é rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, tá bom, pessoal? Vale frisar esse disclaimer, isso não é uma recomendação de investimento, tá bom? Não quer dizer que esses investimentos rendeu X no passado, vai repetir esses investimentos, tá bom? É por isso que eu digo, você tem que acompanhar essas casas, acompanhar esses fundos, eles começarem a render abaixo do esperado, você pode ir para outro, né? A gente não tem somente um fundo ou uma casa de research no Brasil, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você me ajude, já curta esse vídeo, comenta e compartilhe com alguém que você acha que também vai se interessar. Muito obrigado e tchau!